dia, amigos aqui do canal. Vamos começar mais um vídeo. Hoje, segunda-feira, em Manaus. Não gravei no sábado e no domingo, apesar de já começar aqui o inverno. E como eu uso o celular, no painel do veículo para gravar, então é complicado. Eu tenho que gravar sempre de manhã. Se deixar para depois complica, porque aquece muito o celular, Mas vamos lá, pessoal. Hoje indo ali fazer uma visita numa fábrica que estávamos operando até poucos dias atrás. Estamos passando o comando lá para um parceiro e aproveitando, gravando aqui o nosso vídeo. E vamos falar um pouco de compra e venda de plásticos. E a modalidade no momento dessa unidade que nós estávamos em operação era o polietileno, ou PE, como muitos gostam de falar, é o mais popular. Como sempre, no final de ano, dezembro, é uma tendência de cair a venda, mas a procura para vender pelo menos o plástico pós-consumo, não é aquele pós-indústria, o pessoal continua a ofertar. Que é meio complicado, porque o preço do grão não pode ser menor do que está nesse momento, devido aos custos operacionais, os custos da compra, porque as aparas sempre alguém quer vender um pouco melhor, que faz parte da dinâmica da venda, Você sempre quer um pouco melhor no seu produto. Então, se você está com plástico filme, seja ele pós-indústria ou pós-consumo, Pós-consumo é aquele lá de supermercado, de pequenos mercadinhos, distribuidoras, transportadoras e etc. Geralmente esses são plásticos para lavar. E aí é complicado. Esse negócio de fazer escolha e lavar plástico é complicado. Encarece muito o operacional, o custo para a produção, e quando você vai vender, o preço que o produtor de saco e sacolas quer pagar nem sempre fica um bom resultado, Porque nessa época você tem também o custo de manutenção,
de reposição de componentes. E por mais que o valor em algum determinado momento venha baixar das aparas para você comprar, mas esses componentes, essas peças de reposição e serviço não baixa, né? E aí um detalhe: o mês de dezembro, começando aí o janeiro, não é fácil para quem depende dos valores vindo da produção de grãos, plástico, ou seja ele aglutinado ou escolha. Quem tem também um moinho, né? Comprando ou coletando sucatas de plástico rígido ou duro, como você queira falar, não é diferente. Chegou aí o novembro e aí vai migrando aí pro dezembro, a gente vai sentindo que as empresas vão parando as compras. E as que vão estar comprando, tem esse detalhe aí. E quando chega do pagamento, aí é que complica mesmo, que geralmente precisa ser faturado. E aí vira um efeito dominó. Se você tem dificuldade para vender, outro tem dificuldade para produzir, mas o custo fixo, esse é complicado para baixar, né? Então, pessoal, o tema de hoje é esse aí. Aproveitando para agradecer aí os amigos do canal que têm visualizado nossos vídeos. Tranquilo, né? Feriado em Manaus. Parece que o trânsito hoje tá um pouco devagar. Hoje feriado, né? É o dia da padroeira aqui da capital. Não vamos falar de valores, que os valores é muito relativo de produtor para produtor, né?
dia eu falei que nós estávamos com um problema nos sistemas hidráulicos lá da fábrica. E a gente continua, pessoal, com esses detalhes, sendo que a gente pegou assim uma instalação de duas bombas. Uma circula na torre e a outra joga a água fria para a caixa, né? Essa caixa vem passando pelos equipamentos e retornando para uma outra caixa que recebe a água morna ou quente. E a gente recebeu isso aí já com as ligações mistas de tubulação de PVC. E a gente tem tido bastante problema. Eu estava falando para um parceiro aí, um engenheiro que dá uma assistência lá para nós, que a gente ia mudar para galvanizado. Ele recomendou que não fizesse o galvanizado, porque depois a gente vai ter alguns problemas maiores. Então vocês aí que trabalham com refrigeração hidráulica, o que vocês recomendavam aí para nós? Fala que é melhor colocar as bombas submersas na caixa, no tanque de água, né? Que não é uma caixa, é um tanque grande. Outro já fala que a bomba submersa não é recomendável, porque de repente houver um problema e a água baixar demais, a bomba vai queimar. Ela funcionou no seco, a gente sabe que nunca aconteceu de chegar a secar 100%, mas já baixou o nível bastante. Então realmente é passivo disso aí. Você que tiver algum sistema de água que já deu alguns problemas e você resolveu, quiser nos ajudar, faça um comentário ou passe uma mensagem aí para nós, que nós agradecemos. Aproveitando o vídeo, né, para comentar, porque amigos que assistem, trabalham no segmento, é passivo de ter acontecido algo igual ou semelhante. Como eu estava falando aí no início do vídeo, pessoal, da compra e a venda, isso é mais para quem não trabalha na área, mas assiste nossos vídeos. Já tem parceiro com aparas no estoque, que não conseguiu vender já aí a partir do dia 25 de novembro, devido a ser uma quantidade
para cargas, né? Carga de caminhão, carga de carreta. Mais tempo porque aqui, ó, a promoção do parque continua para você. Mas isso não é novidade, isso todo ano é assim. Quando eu já trabalhei aí com a fabricação de flake de PET, flake de garrafas PET, quando chegava em dezembro, praticamente a gente parava a compra, porque a fábrica diminuía muito a produção. Que Deus te cubra de bênção. Aceita a palavra de Deus. Mas a dinâmica aí da produção e da venda sempre foi essa. E não tem muito o que fazer não, né? Se preparar sempre que chega aí o dezembro, para passar aí o janeiro aí pelo dia 20 por aí, que começa a se organizar para vender, principalmente para fora, né? Fora do estado. Quem produz pouco, produz aí 700, 600 quilos por dia, essa produção vende por aqui mesmo na cidade. Tem alguns compradores que compram quantidade pequena, né, para mandar ir para outro estado vizinho. Mas a venda para quem produz aí 3, 4, 5 toneladas por dia é complicado. Aí essa época começa a ficar devagar. Então, mais um vídeo aí pro canal, né, pessoal? Passo a passo nós estamos chegando aí, aproximando dos 1000 inscritos, né? Talvez se a gente tivesse ou arrumasse mais tempo para fazer mais vídeo, a gente teria aí uma maior visualização, mas o tempo aqui é um pouco corrido, né, devido às responsabilidades. Então a gente deixa sempre pro dia de sábado ou domingo para fazer o nosso vídeo. Fazendo um vídeo aí não muito longo, né, para não ficar muito cansativo. Mas vamos que vamos, é isso aí. Vamos caminhando aqui pela Grande Circular. Tem um amigo que colocou aí, né, pra gente e falando por onde estava indo, né? Ou colocando ali na edição o nome dos lugares. E nem sempre a gente coloca muita coisa, porque o nosso vídeo é editado do jeito que a gente grava, não tem corte, a gente não tem tempo para estar com muito carinho na edição, né? Se tem algum erro
tem jeito, a gente procura se disciplinar, mas como sempre a gente está gravando os vídeos dirigindo, então uma vez ou outra sai uma pequena frase, uma colocação que talvez alguém possa achar meio esquisito, mas é assim mesmo, o importante é comunicar. Então, no geral, eu estou colocando ali o nome da rua por onde a gente vai passando. Essa avenida grande circular já apareceu algumas vezes no vídeo, né? Porque faz parte do trajeto ou itinerário que a gente vai para a área industrial. E aproveitando, pessoal, outro dia falamos aí de um teste que nós estávamos fazendo. Numa extrusora do sistema cascata. É só para fazer aí um pequeno alerta para você que está querendo trabalhar com esse tipo de máquinas, com esse estilo de máquina. Sempre procure colocar a máquina principal com a capacidade ou comprimento maior que a máquina de baixo, a cascatinha, né? O gargalo sempre tem que ser a máquina de cima. A máquina de baixo tem que ser um diâmetro maior. Ou seja, se você tem uma máquina de cima, um canhão de 150 milímetros, você tem que colocar a máquina de baixo com 200 milímetros mínimo, e ela vai estar, dependendo do material, que vai mudar de um material para outro, aí a produção por quilo-hora, mas a máquina de cima sempre vai estar mandando menos do que a máquina de baixo, senão você vai ficar perdendo produção, tendo que frear a máquina principal. Cuidado, porque você vai ouvir pessoas com teorias diferentes. Mas teoria é uma coisa e prática é outra. Então, quando você decidir comprar ou montar um sistema desse, você procure uma fábrica que já está em operação para você seguir o caminho certo. Porque é no detalhe que você vai pecar, e aí depois custa caro para alinhar uma produção. Aí você começa a gastar trocando redutor, trocando motor, trocando inversor. E uma observação que eu vou deixar aí para vocês: cuidado quando alguém fala para você que você tem que trabalhar com todos os furos da fieira abertos.
Isso aí depende do tipo de plástico que você está produzindo. Vai ter o tipo de plástico que a rosca vai mandar com maior pressão, outro tipo vai ser com menor pressão. E por que isso? Porque você vai ter que estar trabalhando na variação de temperaturas de um produto para o outro. Se esse produto for pós-consumo, então aí que o cuidado tem que ser maior, porque você pode estar extrusando aí um plástico tipo PP, mas só que esse PP, se for pós-consumo, ele vem de várias espessuras que era o produto anterior. A fórmula era diferente um do outro, então por aí vai, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque você vai ver uma máquina trabalhando com produto com 20, 23 furos abertos e está produzindo uma quantidade de quilos hora. E você vai ver uma outra máquina com 12 furos abertos, com outro tipo de plástico, fazendo o mesmo quilo hora que a outra que está produzindo ao lado. Então isso aí precisa de conhecimento, de acompanhamento e, principal, conhecer a máquina que você está trabalhando. De máquina para máquina vai variar dimensão, né, do canhão e rosca. Então tem que estar mexendo nos equipamentos quando estiver em produção. Pessoal, mas para não ficar muito longo aí o vídeo, vamos parando por aqui. Agora nós já estamos na Avenida do Oitis, mas parte dela é conhecida como Avenida Uraquequara. Apesar de quando chega em determinado ponto, Oitis é uma coisa e Uraquequara é outra, né? Mas vai no mesmo sentido. Já passamos pelo Distrito 1, estamos no Distrito 2. Pessoal, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo o nosso vídeo. Deixe o seu like, faça seu comentário, se possível. Que é com as visualizações e os comentários nós vamos avançar mais aí, para nós chegar aí aos 1000 inscritos. Muito obrigado pela sua participação e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.